Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa aula de álgebra linear. O tema de hoje é matriz de mudança de base. No teorema da matriz de transformação linear, vimos que dados dois espaços vetoriais, U e V, U de dimensão N de navio, V de dimensão M de Maria, B uma base de U, C uma base de V, e T uma transformação linear de U em V, então, para todo U no domínio, T de U em relação à base C é igual à matriz da transformação linear T de B em C vezes U em relação à base B. Considerando particularmente nesse teorema o domínio igual ao contradomínio e a transformação linear igual ao operador identidade, nós obtemos, dado um vetor V em relação à base C, um vetor V pode ser identificado como a identidade do vetor V. Lembre que a identidade do vetor V é o próprio V. Observe aqui que nós temos uma transformação linear aplicada em um vetor em relação à base C. Nesse caso, temos que isso é igual à matriz da transformação linear vezes o vetor em relação à base B. Ora, como o operador é o operador identidade, então a matriz do operador identidade é I de B em relação a C. Ou seja, as coordenadas do vetor V em relação à base C são obtidas a partir da multiplicação da matriz I, B e C pela matriz das coordenadas de V em relação à base B. Nesse caso, o operador identidade estabelece uma relação entre a matriz das coordenadas de V em relação a C, a matriz coluna, e a matriz coluna de V em relação a B, para todo V do espaço vetorial V. Essa matriz I de B em C recebe um nome particular. Ela é chamada, então, de matriz de mudança da base B para a base C. Observem a ordem com que escrevemos. I é a matriz de mudança da base B para a base C. Então, a base B, onde estamos, fica a parte superior, e para onde queremos ir, fica na parte inferior. Também vimos no teorema da matriz de uma transformação linear que cada uma das colunas da matriz da transformação linear era formada pelas coordenadas da imagem do vetor da base em relação à base de chegada. Ora, como a identidade de U de J é igual ao J para todo U, então as colunas da matriz de mudança de base serão formadas pelas coordenadas de cada UJ da base B em relação à base C. Dessa forma, nós temos um procedimento para o cálculo de matriz de mudança de base. Vejamos. A matriz de mudança da base B para a base C é obtida determinando as coordenadas de cada vetor da base U, da base B, são os vetores UJ, em relação à base C, e colocando essas coordenadas na coluna da matriz de mudança de base. Vejam que o primeiro vetor determinará a primeira coluna, o segundo vetor de B determinará a segunda coluna, e assim sucessivamente. Então, a matriz de mudança de B para C, nós devemos pegar todos os vetores de B e escrever em relação à base C. De forma análoga, a matriz de mudança de C para B, nós vamos fazer tomando cada vetor de C e escrevendo em relação à base B. Então, só para recapitular, a matriz de mudança de B para C, tomamos os vetores de B e escrevemos como combinação linear de C. A matriz de mudança de C para B, pegamos os vetores de C e escrevemos como combinação linear de B. Vejamos então um exemplo para ilustrar o cálculo de matriz de mudança de base. Considere o espaço vetorial R2 e a base B formada pelos vetores 1, 2 e menos 4 e 3. Vamos determinar a matriz de mudança da base B para a base canônica C do R2. Vamos reescrever aqui as bases. Então, estamos considerando a base B formada pelos vetores 1, 2 e menos 4 e 3.
Estamos considerando a base C, que é a base canônica do R2, ou seja, formada pelos vetores 1, 0 e 0, 1. Nós estamos querendo determinar aqui a matriz de mudança da base B para a base C. Para isso, nós devemos pegar todos os vetores da base B e escrever como combinação linear da base C. Mas, observe que todo vetor x, y do R2 pode ser escrito como sendo x que multiplica 1, 0, mais y que multiplica 0, 1. Ou seja, todo vetor pode ser escrito, todo vetor do R2, x, y, é escrito em relação à base canônica como o próprio xy. Com isso, temos o seguinte: o vetor 1, 2 se escreve em relação à base C como as próprias coordenadas 1, 2. De forma análoga, o vetor menos 4 e 3, em relação à base C, se escreve como menos 4 e 3. Observe que temos agora a primeira coluna da nossa matriz de mudança de base e a segunda coluna da matriz de mudança de base. Portanto, a matriz de mudança da base B para a base C é dada por 1, 2, menos 4 e 3. Observem que foi exatamente tomarmos os vetores o 1 e o 2 e escrevermos simplesmente como coluna. Então, esse exemplo ilustra o que acontece quando estamos fazendo a mudança de base de uma base arbitrária para a base canônica. Encerramos aqui a primeira parte da aula 14. Bons estudos!